Bom dia, meus irmãos. Então, é com muita alegria que eu tô aqui, né? Fui convidada a ministrar a 7ª lição da nossa revista Palavra e Vida, estudo 7, página 40. Eu fiz, né, eu imprimi a lição, mas ela está disponível para os irmãos, né, de maneira virtual. A pastora Raquel já passou, né? Creio que a maioria dos irmãos já devam ter a revista virtual, então acompanha aí. E nosso estudo de hoje está falando sobre comunhão. Só que antes de dar início à revista, queria falar um pouquinho, é uma palavra bem rápida, a respeito, né, da comunhão. E o nosso texto base também está lá em Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Então vocês vão abrindo suas Bíblias, tá bom? Para poder a gente acompanhar. E vamos dar início, né? Falando um pouco sobre a comunhão, né? Comunhão, se você for pesquisar no dicionário, você vai achar uma resposta lá dizendo que é ação, o efeito de realizar, né, ou desenvolver alguma coisa em conjunto, né? E a gente pegando uma palavrinha que em nosso meio todo mundo conhece, né, uma palavra de origem grega chamada koinonia, que significa comunhão, né? Em nosso meio é muito utilizado, né? Ela é utilizada, essa palavra koinonia, né? Ela é utilizada em nosso meio no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento, né? Ou contribuição com o próximo e com Deus, né? Só que antes de mais nada, antes da gente dar início à nossa revista, eu quero que você pare um pouco e pense, né? Como está a sua koinonia com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com as obras, né? Com Cristo e com as obras dele, né? E com as obras, né? Você tem buscado um relacionamento com Deus? Como que está a sua comunhão com Deus, né? A gente precisa deixar de ser superficial no nosso relacionamento com Deus, né? Porque se você quiser uma mudança real na sua vida, você precisa deixar Deus fazer parte da sua vida. E se você quiser viver bem com o irmão em Cristo, se você quiser viver bem dentro da sua casa, com o seu filho, com a sua família, mesmo diante dos problemas, se você não tiver sintonizadinho, grudadinho, né, em comunhão com Deus, vai ser difícil você conseguir executar, né, tal coisa. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que buscar um relacionamento com o Senhor para poder deixar com que o Espírito Santo de Deus atue na nossa vida e traga mudanças na nossa vida. E ter comunhão dentro da igreja começa primeiro com a gente tendo comunhão com Cristo. Então, se você quiser ter comunhão, né, dentro do corpo, você tem que ter comunhão com o Senhor, você tem que ter um relacionamento com Deus. Voltando lá na palavra koinonia, que é no sentido, né, de companheirismo, participação, compartilhamento, né, com o próximo e com Deus, você precisa ser companheiro de Deus, né? Você precisa deixar Deus participar da sua vida, você precisa compartilhar com o Senhor seus planos, seus projetos, né? Com o Senhor. E a partir daí, né, você dentro do corpo de Cristo, né, você vai ter uma comunhão sincera com os irmãos, né? Porque o Espírito Santo de Deus vai produzir isso em você. E é muito lindo, né? Não tem nada melhor quando a gente faz algo que foi por meio do Espírito Santo, que foi uma atuação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo atuando ali através da sua vida. As pessoas à sua volta, elas vão enxergar Deus em você, tá? Então, era isso que eu queria deixar, né? Para poder a gente começar a refletir como que está a nossa comunhão com Deus, né? Para que a partir daí a gente tenha um relacionamento sincero com o nosso irmão. E é isso que a gente precisa, né? Então, vamos entrar agora na nossa lição 7, comunhão que resiste ao distanciamento. Vamos ler Efésios no capítulo 4, né? A partir do verso 4. Mas eu gostaria de ler
eu vou começar a partir do verso 1, tá bom? Vamos acompanhar o livro de Efésios, do versículo 1 ao versículo 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Vamos ler até aí, né? Então, vamos falar um pouco sobre essa comunhão que resiste ao distanciamento, que é algo que nós estamos vivendo hoje, né? E muitas pessoas têm se sentido sozinhas, muitas pessoas têm sofrido um pouco com essa questão do distanciamento social, né, que nós estamos passando neste momento de Covid. Então vamos dar início, né, à nossa lição. Então vamos lá. Vou ler algumas partes e a partir daí a gente vai se relacionando, vai comentando, vai falando, tá bom? Então vamos lá, quanta beleza e força nesse pequeno texto da palavra do nosso Deus. A maneira como a sentença é escrita reforça a necessidade do autor em destacar que a unidade, então guarda essa palavra, unidade, que a unidade é o elemento basal na Igreja de Cristo. A igreja é a reunião deste povo que foi chamado para a comunhão, para a unidade, seja na celebração, relacionamento, na devoção, na missão ou no comungar da fé. Somos Igreja de Cristo, reunida por Ele para louvor e glória dele, que serve e está ligada somente nele. Eu queria falar um pouco agora, uma coisa rápida também, a respeito de união e unidade. Tem uma certa diferença entre união, que é a união, e o que seria a unidade, né? União, vamos dizer, que é algo que você pode ter, tanto para o bem quanto para o mal, né? Pessoas podem estar unidas em prol de algo muito bom, mas também elas podem estar unidas em prol de algo que seja ruim, né? E quando as pessoas estão unidas, elas tendem, de repente, a excluir alguém que elas não concordam, né? E não é a mesma coisa, tá? Que unidade. Unidade é o que existe entre os membros pela presença e atuação do Espírito Santo, né? Habitando neles. Como diz lá em Efésios 4, no versículo 3, que ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no vínculo da paz, né? Então, a gente não é chamado para poder fazer a unidade, a gente é chamado para poder guardar a unidade do Espírito, preservar a unidade no Espírito. Então, quando a igreja ela procura fazer isso, viver em unidade, né? Quando existe a harmonia entre os membros da igreja, isso vai resultar em um testemunho para o mundo, né? Se você, vamos lá abrir a Bíblia lá em João 13, verso 35, João 13, verso 35, diz isso: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros, né? Uns aos outros. Quando você vive em unidade é porque há amor entre aquele grupo, né? Tem algumas pessoas que comparam a questão da união e a unidade com um saco de batatas. Eu acho que alguém já ouviu falar, né, nessa comparação, né? Imagina você com um saco de batatas. Tem várias batatas ali unidas dentro do saco de batatas, né? Não pode ter uma batatinha podre ali no meio, né? E a partir daí vai ter, de repente, acontece de apodrecer as outras. Mas isso seria a união. Agora imagina você pegar essas batatas e fazer um purê, soca tudo ali, mistura tudo. Não tem como você distinguir mais. Isso aí seria a unidade. Então, e lá em Atos também,
em Atos 2:44, a gente também vê isso na igreja primitiva, que diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Ou seja, a unidade, ela é resultado, como eu tô falando aqui com as coisas, ela é resultado do cultivo do amor, né, entre as pessoas. Ela é resultado da comunhão com Deus, né, e com os irmãos. E como se a unidade ela fosse algo espiritual, porque o Espírito Santo vai produzindo isso em nós, né? Onde o alvo precisa ser Cristo, né? Onde o alvo é Cristo. Então são pessoas juntas, unidas, e independente de repente alguém ter uma opinião diferente, o outro vai ter a discordância daquela opinião, mas vocês vão discordar, nós discordaremos em amor, né? E é diferente da questão da união, né? Se um de repente tiver uma opinião totalmente diferente, aquilo pode resultar em desavença, enfim, e tudo mais. Então a igreja ela precisa viver em unidade, tá? E continuando aqui, observando as características de cada povo, de cada país, em cada continente, é consenso que os latinos são mais abertos ao congregar, ao reunir-se, né? O povo brasileiro, ele é um povo, né, dito por muitos como um povo acolhedor, né? O Brasil é a nação onde todos são bem recebidos, bem tratados. Aqui mesmo as reuniões mais formais terminam com uma boa conversa sobre futebol, uma troca de receita, entre outras coisas, né? E a gente gosta dessa coisa do calor, né? Do estar com o outro, olhando olho no olho, abraçar, aperto de mão. E nesse momento de distanciamento, tem sido muito difícil para muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que viviam em comunhão, né? Dentro da igreja, com o seu grupo, né? Mas diz aqui que o texto de Efésios é cirúrgico em nos ensinar que a comunhão é algo divino, sagrado, é um dom de Deus, como eu já comentei aqui, né? Que fortalece os laços de amor, mesmo quando não estamos próximos. Por isso é possível estarmos em comunhão, mesmo afastados. Então, vamos ver um pouco, né, sobre a comunhão, que é vital para a vida. É importante lembrar que o apóstolo Paulo escreve esta carta enquanto estava detido. É evidente que a privação da liberdade é a consequência mais grave de se estar preso, mas não é a única. A privação do relacionamento é muito agressiva para o indivíduo que está nessa condição. A solidão é um mal que consome o ser, traz angústia, traz males, ansiedade, baixa estima, né, baixa autoestima. Pode fazer com que a pessoa perca a habilidade de desenvolver novos relacionamentos e até mesmo desenvolver um quadro depressivo, né? E mesmo preso, Paulo sabia que uma igreja onde o individualismo impera está fadada ao fracasso e sufocamento, que torna iminente o seu fim. Assim como a água e comida, como o ar que respiramos, o relacionamento é vital para a vida e a comunhão. Por isso o apóstolo no versículo 3 suplica aos cristãos em Éfeso: façam todo o possível para manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. A comunhão é fundamental para o desenvolvimento da vida e da igreja. E para alcançarmos êxito nessa questão, precisamos da direção de Deus. Precisamos permitir que o Espírito Santo do Senhor nos guie e direcione, né? Então, a igreja ela foi chamada, né, para a unidade. A igreja foi chamada para isso. Então, e Paulo sabia, né, que o individualismo imperava lá, né, em algumas igrejas. E hoje não é diferente, a gente não é diferente do povo de antes. Nós, às vezes, nos pegamos sendo um pouco individualistas também, e a gente tem que vigiar um pouco em relação a isso, né? Segundo ponto, a comunhão que é fruto da dependência. Observando a clara analogia que Paulo faz entre corpo e igreja, percebemos que estes dois elementos têm muitas semelhanças entre si. Ambos são organismos vivos que têm necessidades, emoções e sensações. Ambos são guiados por uma cabeça, por uma mente
e todos os comandos que o corpo recebe, seja de ações conscientes, como comer, andar ou falar, seja de ações inconscientes, como respirar, digerir comida, quebrar nutrientes, fazer pelos crescer ou multiplicar células, são determinados pelo nosso cérebro. Da mesma forma, é a igreja. Todos nós somos membros desse corpo, todos nós temos igual importância e relevância, mas quem determina o nosso lugar em função do corpo é o próprio Cristo, que é a cabeça, a mente. É Ele que dirige nossos passos, é Ele que conduz a igreja e as nossas vidas. Agora, imagina, né? Você com suas mãos e pés tivessem controles independentes e um quisesse andar e o outro correr, né? Além de muito estranho, logicamente você iria cair. Observe como isso é interessante. Mesmo que para correr você use os pés, somente com os pés é impossível correr. Então, para você correr, você precisa dos seus pés, você precisa das suas pernas, seu quadril precisa estar bonitinho, direitinho, né? E a partir daí, você consegue executar este movimento. Agora, imagina se você estivesse, né, sem um pé. Você não iria correr da mesma forma. Imagina você com o seu joelho, não sei, quebrado, com algum problema. Você não iria correr da mesma forma. Imagina você com um defeitinho na sua coluna, um problema no seu quadril, não sei. Você não iria correr da mesma forma. Então, assim é o corpo de Cristo, ele precisa estar funcionando, tudo juntinho, sabe? E assim funciona a igreja, todos nós trabalhamos em comunhão e dependência, para que assim, dirigidos por Cristo, nós consigamos ter êxito, né, na nossa missão. Porque se a igreja não estiver em comunhão, ela vai falhar na missão que ela tem, tá? Que é buscar ao Senhor, que é proclamar o Senhor para os outros. Nós somos espelho para muitas pessoas, e se a gente recebe alguém, né, que está conhecendo agora ao Senhor, e quando ele vê, ele encontra um corpo doente, onde não há comunhão, né, onde não há também a união, fica difícil. Então a gente deixa de cumprir a nossa missão, que é ganhar almas para Cristo, né? Então, quando a gente estiver em comunhão, quando a igreja está em unidade, isso se torna muito mais fácil. Comunhão, terceiro ponto, comunhão, que é a presença mesmo na ausência. A parte final do versículo 6 diz o seguinte: o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Sem a presença de Deus sobre nós, em nós e através de nós, não há comunhão. Foi isso que eu falei lá no início, né? Primeiro a gente tem que estabelecer uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, buscar a presença dele na nossa vida, porque sem ele a gente não vai conseguir ter comunhão em lugar nenhum, nem na igreja, nem em casa, enfim. Os nossos irmãos que tiveram o privilégio de conviver com Cristo na terra, principalmente os discípulos, tiveram que, após a sua partida, aprender a ter comunhão com Ele, Cristo, né? Mesmo com a sua ausência física. Descobriram que mesmo não estando ali fisicamente, Cristo sempre esteve, está e estará presente. Cabia a eles buscar a comunhão com o Mestre, desenvolvendo uma vida de oração, reflexão e ação baseada nos seus ensinamentos e orientações. Nós, como igreja, aprendemos a ter comunhão com Deus, estando junto, no templo, nos cultos, nas reuniões. Isso tudo é importante, muito importante, mas não é fundamental, né? Não pode ser a base da nossa comunhão. O mesmo Deus que buscamos no templo juntos, ele também está na sua casa, né? Ele também está com você onde quer que você esteja. Essa certeza de que Deus está presente sempre, que ele nos mantém em unidade, mesmo que não possamos estar juntos, precisa tomar o nosso coração. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios enquanto estava preso, sozinho, mas ele não se sentia sozinho. Então olha a situação de Paulo, ele estava preso, mas ainda assim ele não se sentia sozinho.
né? Ele sabia que Deus estava ali com ele, né? Sua mente e coração estavam cheios da presença e comunhão com Cristo. Então é assim que nós precisamos fazer. Buscar ao Senhor, manter um relacionamento com Ele, que é independente do lugar onde você estiver, da situação que você estiver passando na sua vida, seja um problema, seja lá o que for, você vai ter a certeza que você está com Cristo, que Cristo está aí com você. O Mestre estava ali, sobre ele, nele, agindo através dele. Então nós temos que nós temos que nos permitir, deixar com que o Espírito Santo atue na nossa vida. O Mestre está com você, sobre você e agindo através de você. Sinta a sua presença, mesmo que não possa vê-lo. Nós precisamos cultivar esse relacionamento com Deus, para poder a gente ter essa certeza no nosso coração e sentir a presença de Deus na nossa vida, mesmo que a gente não esteja vendo, né? Você precisa ter essa certeza. Muita gente tem dado brechas, porque às vezes surgem pequenas coisas, às vezes alguns problemas, mas ela não tem buscado, muitas pessoas não têm buscado um relacionamento mais íntimo com Deus. Tem sido tudo muito superficial. E aí ela não consegue, né, diante de uma situação, sentir o seu coração cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Ela não consegue ter essa certeza no momento de tribulação de que Deus está com ela. Então você precisa cultivar esse relacionamento com Deus, para que você tenha comunhão com o Senhor e comunhão com a sua igreja também. Em tempos de afastamento, fomos forçados a olhar para dentro de nós, né? Olhar para coisas que passavam desapercebidas, coisas que iam perdendo a importância com o passar do dia. Mas veio o coronavírus, né? E com ele o hashtag fica em casa. E então, ao ficar em casa, ao ter mais tempo, surgiu uma nova oportunidade. Muita gente não podia fazer N coisas porque não tinha tempo para fazer. Mas muitas pessoas, né, nesses meses, elas conseguiram ficar em casa e ter um pouco mais de tempo para fazer algumas tarefas, ou até mesmo, né, se relacionar com o Senhor, ler mais a Bíblia, enfim. Então, surgiu uma nova oportunidade de estarmos, né, fazendo um pouco mais. Então, quero acreditar que com o passar do tempo, esse momento que vivemos ficará conhecido como a pausa para se reconectar, né? Diz o autor aqui. As pessoas passaram algum tempo fazendo coisas que não faziam. Talvez refeições numa mesa, que tinha perdido espaço para o sofá e para a TV. Talvez um jogo de tabuleiro em família. Talvez um banho de mangueira. Pais e filhos, irmãos, casais, né, tiveram e ainda têm a oportunidade de se reconectar. Mas a gente tem observado também que muitas pessoas que poderiam estar se reconectando, né, ali, família, marido, esposa, filhos, né, a gente vê também que muitas pessoas, por falta de Deus na vida delas, elas têm passado muitas dificuldades por estarem agora realmente em família, né? A gente vê também muitas mulheres que passaram a ser agredidas, deixa o carro ali passar, por favor. O carro de anúncio está passando. Então, pessoas que poderiam ter essa oportunidade de se reconectar, né, como um casal, como família, de estar ali juntos, aproveitando esse momento, as pessoas têm dado espaço, abrindo brechas, né, para o inimigo agir na vida delas, né? Muitas mulheres sendo agredidas, discussões, filhos às vezes que mesmo os pais estando em casa, eles ainda assim não têm atenção dos pais. Então, qual tem sido a prioridade da sua vida, né? Busca o Senhor. Se você buscar o Senhor, você vai conseguir passar por essas provações de uma maneira mais leve, vamos dizer assim. Então, né, muitos casais tiveram ainda a oportunidade de se reconectar e olhar para as coisas que são valiosíssimas e dar a elas o seu devido valor. Tomar a Deus que a comunhão seja uma delas, que o sermos um tenha o seu devido valor. Deus nos chama a olharmos para o que nos une, ao invés de para o que nos pode separar, né? Deus nos chama a olhar para Cristo, fazendo assim nossa comunhão
resistirá não somente ao distanciamento, mas a toda e qualquer outra que se levantar contra nós, né? Então, quando você está em comunhão com Cristo, quando você está com seus olhos voltados para Cristo, a gente vai resistir a isso tudo que a gente está passando, a esse momento de distanciamento, enfim, e tantas outras coisas que surgem na nossa vida e que às vezes a gente não consegue passar, mas é por falta de firmeza em Cristo. Então nós precisamos firmar em Cristo, nós precisamos buscar o relacionamento verdadeiro com o Senhor, nós precisamos buscar tempo, né, de qualidade com Deus. E isso eu falo pra mim mesmo. Às vezes a gente, né, busca um tempo com o Senhor, mas aquele tempo poderia ser com muito mais qualidade, aquele tempo poderia ser muito melhor, poderia ser um tempo maior também. E isso só traz benefícios para nós, né? Deus, Ele quer fazer parte da sua vida. Deus quer um relacionamento com você, né? Como eu disse mais cedo, nós precisamos compartilhar com Deus. Nós precisamos chamar Deus para fazer parte dos nossos projetos, dos nossos sonhos, para participar verdadeiramente da nossa vida, né? E finalizando, para pensar e agir, o que você está disposto a fazer para preservar a comunhão? Agora falando assim, para a Igreja Batista em Vila Romana, precisamos crescer, né? E precisamos estar sempre em comunhão. Então, o que nós estamos dispostos a fazer para preservar a comunhão? Porque uma igreja que ela está vivendo em unidade e uma igreja que está vivendo em comunhão, com certeza, vai atrair muito mais pessoas. As pessoas vão olhar para aquela igreja de maneira diferente. 2. Tem pessoas que trazem prazer com a sua presença, outras com sua ausência. Como você se vê? Como você acha que as pessoas te veem? Essa pergunta é ótima. Como você acha, né, que as pessoas te veem? Será que as pessoas têm mais prazer na sua ausência ou na sua presença? 3. A interdependência é fundamental para desenvolver a comunhão. Você se sente à vontade sabendo que depende de alguém? 4. Cristo é presença em todo o tempo, na sua percepção. Como estamos produzindo essa presença como igreja? Então, que nós possamos, né, buscar a comunhão com o Senhor, para que possamos ter uma comunhão saudável dentro da nossa igreja, né? Uma comunhão verdadeira, aquela comunhão que independente dos problemas, do que o irmãozinho fale, você consiga absorver aquilo, jogar fora aquilo que não vai servir, né? E reter aquilo que é bom, porque o corpo de Cristo ele precisa estar vivendo em unidade, né? Porque ter um monte de pessoas unidas, aquele agrupamento ali unido, às vezes isso não vai trazer um crescimento, né, para o reino de Deus. Então, que essa comunhão, né, que resiste, né, ao distanciamento, né, principalmente, né, assim como Paulo, que mesmo preso, sozinho, ele estava em comunhão com o Senhor, que nós possamos fazer assim como ele, mesmo sozinhos, em nossa casa, que a gente possa sentir a presença de Deus na nossa vida e que isso venha nos completar, porque a presença de Deus ela tem que ser suficiente para nós, né? Homem nenhum deve te preencher, o que deve te preencher é a presença de Deus, é o Senhor que deve te preencher, né? Então era essa a lição, né? Espero que eu não tenha fugido também do foco, creio que não, espero que não, mas que tenha sido para edificar, né? Edificação me edificou bastante, consegui olhar algumas coisas com outros olhos talvez, então que a palavra de Deus tenha penetrado, né? Que essa lição tenha trazido ensinamentos para nós e que possamos cada dia mais, né, aprender a viver em unidade, como diz, né, como está lá em Efésios, no capítulo 4, que possamos também fazer lá como em Atos, né, no capítulo 2, a partir do verso 42, que era o quê? Como viviam os convertidos, né, que é um exemplo para a nossa igreja hoje, né, onde eles perseveraram
unânimes no templo. Então que nós possamos estar sempre perseverantes, né? E em união e unidade, né? Para que a comunhão da nossa igreja seja algo realmente que venha do Senhor, para que nós possamos, né, ser espelhos. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela presença e espero que tenha sido uma boa aula. Beijo!